Olá a todos, meu nome é Simão Teixeira, estamos aqui hoje no primeiro Combracan, Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal, e hoje eu gostaria de trazer para vocês uma abordagem do controle de qualidade voltado para a cadeia de produção, né, para a cadeia dos produtos à base da cannabis. Bom, meu nome é Simão, eu sou graduado em farmácia pela Universidade Federal de Goiás. Passei pela graduação sanduíche na Universidade Paris-Sud. Tenho especialização em MBA, Tecnologia de Cosméticos. Atualmente sou mestrando na Universidade de Brasília, na qual desenvolvo projeto também com controle de qualidade de medicamentos à base de cannabis. Sou pós-graduando também em fitoterapia clínica e há 5 anos aproximadamente trabalho como diretor técnico na Associação Goiana de Apoio e Pesquisa à Cannabis Medicinal, a AGAP, daqui de Goiás. E bom, acho que para a gente iniciar essa discussão de hoje, a gente fala brevemente sobre o que é a qualidade, né? A qualidade ela foi um conceito que surgiu ali no pós-guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, e ela traz como princípio criar um sistema administrativo, né, no qual você administra a sua empresa pensando em qual vai ser a qualidade do seu produto, né, do seu produto final ou do seu serviço. Então, esse sistema administrativo ele tem como base objetivos, né, e cumprir metas. O cumprimento dessas duas opções, elas teriam um diferencial competitivo no mercado, né, trazendo ali, agregando mais qualidade ao seu produto, ao todo o funcionamento da empresa. O primeiro documento formal que foi criado com base regulamentar, né, a qualidade, padronizar a qualidade, foi o ISO 9000, que surgiu lá em 1987, e atualmente nós temos também a ISO 9001, que foi posta em 2015, né, com a estratégia de justamente criar padrões, né, para se aplicar em indústrias, né, que criam produtos ou serviços. Bom, quando a gente fala de qualidade, existem essas duas vertentes que se completam, né? Que é a garantia da qualidade. Algumas empresas chamam de GQ ou SGQ, né? Que é um sistema de garantia da qualidade. E ela visa, então, realizar inspeções, fazer testes, né? A própria empresa desenvolver auditoria dos requisitos de qualidade, além de que outras empresas terceiras também podem ser contratadas para realizar essas auditorias, avaliar o resultado dos testes que são realizados e as análises do controle de qualidade. Então, isso deixa claro que o controle de qualidade ele faz parte da garantia da qualidade, né? O controle de qualidade ele vai ser uma etapa da garantia. E o controle de qualidade, então, ele tende, né, a elaborar testes para cada etapa do processo. Então, a gente aqui está falando da cadeia produtiva da cannabis, então, durante toda a cadeia produtiva da cannabis, a gente precisa estabelecer testes de controle de qualidade para garantir que o resultado final, né, que se busca é justamente o que se procura. Então, o início ali do cultivo, por exemplo, ele vai estar ligado com a parte final, né, na produção do medicamento, e todas essas etapas que vêm entre essas duas partes são aplicáveis o controle de qualidade. Então, a empresa, ela geralmente ela estabelece, né, parâmetros pré-definidos, trabalhando junto com o desenvolvimento. A gente coloca aqui, então, o controle de qualidade como um setor de uma indústria, um setor de um serviço, e também temos, paralelamente, o desenvolvimento, né, que desenvolve novas técnicas, que desenvolve novos produtos, em que se aplica o controle de qualidade nesses serviços. Então, aqui eu trouxe uma visão geral de como seria a cadeia produtiva da cannabis, né? Inicialmente, a gente tem ali, então, o cultivo, pensando do ponto de vista do que ainda vai ser feito aqui no Brasil, né, em algum momento. Então, você tem ali o cultivo da planta, seja a cannabis ou seja outra planta medicinal. Você tem ali o cultivo, depois você passa para a secagem.
Na secagem, né, depois da secagem tem o processo extrativo, em que o óleo resina ele é extraído ou que os canabinoides são isolados. Então, a extração ela engloba todos esses processos. No caso da óleo resina, né, ou do THC purificado, o CBD purificado, essa matéria-prima que é gerada nesse processo, ele vai passar por uma diluição, né, criando ali então o produto que uma indústria farmacêutica usaria, o produto que uma associação utilizaria para fazer a manipulação do produto final. Então a manipulação do produto final ela tem também as suas particularidades, na escolha da formulação, na estabilidade desses produtos, né, dessas matérias-primas que são colocadas todas juntas ali. Depois da manipulação, então, a gente passa, né, para a dispensação, em que é realizado, então, a farmacovigilância e o acompanhamento farmacoterapêutico também do paciente, né. Então, toda essa cadeia produtiva, ela depende, a farmacovigilância, ela vai depender, indiretamente do cultivo também, para ter a sua qualidade. Todos os outros fatores, né, todos as outras etapas, elas também vão influenciar ali no produto final. Então, vamos começar falando um pouco sobre como o controle de qualidade ele se aplica dentro do cultivo inicialmente. A gente vai passar por cada uma das etapas que eu mostrei anteriormente. Então, o controle de qualidade no cultivo, ele começa com a escolha, né, a escolha da genética, a escolha do cultivar que vai ser cultivado ali para gerar o medicamento lá na outra ponta. Então, com isso a gente consegue estabelecer algumas escolhas, né, que são fundamentais para você ter alguma ideia de como o óleo resina vai se aparentar no final, né, em termos de concentração de canabinoides. Tudo isso começa então com um banco de sementes, né? Hoje em dia no Brasil a gente não tem acesso a bancos de sementes regulamentados, então a maioria das sementes que chegam no Brasil elas são importadas para aqueles, né, que têm autorização judicial para realizar o cultivo. Então, o primeiro ponto é esse, né? O banco de semente ele é muito importante porque eles fazem o cultivo, estabilizam a genética. Essa estabilização da genética ela é muito importante pensando em larga escala, né? Você precisa ali de todas as plantas sejam iguais. Então, o banco de sementes em que essa semente será adquirida é bastante importante. Outro ponto também a se levar em consideração é o quimiotipo dominante, né, da planta que será escolhida. Atualmente, com toda a proibição que existiu, a gente sabe que a cannabis ela passou por uma hibridização muito grande e hoje em dia é difícil você quer, por exemplo, uma semente totalmente sativa, uma semente totalmente índica. Então essa terminologia ela deixou de ser utilizada e agora a que mais se dá claramente assim, em termos de entendimento da concentração de canabinoides, é justamente falar sobre o quimiotipo ou em inglês chemotype, né, que é a mesma coisa. Então, nós temos então atualmente na cannabis 5 quimiotipos diferentes, que a gente pode ver aqui nesse gráfico ao lado, que mostra a concentração, o primeiro gráfico, né, mostra a concentração de THC com relação à concentração de CBD em uma amostra seca. Então você vê que a gente consegue observar grupos, né? Grupos que se formam ali de acordo com a análise de cada quimiotipo. Então se colocou que o quimiotipo 1 ele é o quimiotipo em qual o THC é dominante, né? O quimiotipo 2, o THC e o CBD, eles estão em concentrações proporcionais. O quimiotipo 3 ele é dominante na concentração de CBD, né, todas elas atendendo aquela denominação, inclusive da Anvisa aqui do Brasil, quanto de outros países que possuem a concentração de THC menor do que 0,3%. Então, geralmente, o quimiotipo 3 é o quimiotipo que mais atende a essa demanda, né, da regulamentação atual. Temos também outras variantes, né, que é uma planta rica em CBG, denominada como quimiotipo 4, e uma planta também, uma genética também, que ela não possui nenhuma dessas concentrações, tanto de THC, CBD
ou CBG, que é o quimiotipo 5, que ele é voltado mais para a produção das fibras, né, para a obtenção das fibras. A gente sabe que a cannabis ela também é uma planta rica em fibras, que desde sua história, as primeiras utilizações da cannabis pela humanidade foi justamente para adquirir as fibras, né, para fazer cordas. Então, essa ainda é uma variedade que é possível, né, adquirir hoje em dia, é muito visada pela indústria do cânhamo. Então, esses são os 5 quimiotipos principais para se levar em consideração no momento da escolha da semente. Então, assim, por exemplo, pensando no ponto de vista de uma empresa, né, que quer produzir um medicamento com THC, ou CBD, ou CBG, a escolha do quimiotipo ela vai ser determinante nesse processo. Ainda sobre o cultivo, nós temos a escolha dos nutrientes, né? Geralmente essas plantas elas são cultivadas ou em ambientes indoor ou casas de vegetação, né, que aproveitam a luz solar para fazer a iluminação, e também se utiliza outras lâmpadas, né, fontes luminosas, para você adicionar, né, no período, por exemplo, no período que a planta precisa de 100% do tempo de luz, se faz uma mistura, né, a luz natural com a luz artificial, reduzindo o consumo, né, de energia. Mas sobre os nutrientes especificamente, basicamente todos eles são feitos por via aquosa, né? Então, seja o nutriente seco, né, em pó, seja ele um nutriente que já vem diluído em água, esses fatores eles são determinantes durante o processo, né, para realizar um controle de qualidade da nutrição da planta. Então, o primeiro é o pH, né? O pH ele vai determinar o índice ótimo em que a raiz da planta vai poder absorver os nutrientes que estão dispostos. E geralmente o que mais altera o pH da solução de nutrientes que se vai utilizar são os componentes orgânicos, né? Então, o pH ele é mesclado pela liberação de hidrogênio e liberação de OH. Então, essas duas moléculas elas vão criar, né, o potencial hidrogeniônico, e todas as plantas que são cultivadas elas têm o pH ideal de funcionamento, né? Seja a cannabis, sejam plantas ornamentais, sejam outras plantas medicinais. O que muda é que, mesmo dentro da cannabis, o pH ideal de cada genética ele pode variar. Algumas plantas elas aceitam um pH um pouco mais alto, de 6,5, 6,6. Outras plantas um pH mais baixo, de 5,8. Tudo isso geralmente são informações disponibilizadas pelos bancos de sementes, né? Por isso que sempre o banco de semente ele é tão importante para o seu cultivo. Um banco de semente profissional ele vai te entregar todas as informações necessárias para você poder realizar o cultivo da forma mais exata possível, né? Podendo então ter um menor gasto com correções, com perdas. Então, essa informação, voltando, né, na semente de novo, ela também é muito importante. Outro parâmetro que nós temos que se aplica o controle de qualidade no momento do cultivo é a medição da eletrocondutividade, que a EC geralmente é um valor dado em ppm, e o que costuma alterar essa eletrocondutividade da solução de nutrientes são os componentes minerais, né, presentes. A quantidade das regas ela também é um fator determinante, né, para o controle de qualidade do cultivo. O que acontece nas indústrias geralmente, né? Então, o setor produtivo ele vai preparar todos esses nutrientes, vai colocar o pH ideal, a eletrocondutividade ideal, e levar as amostras para o setor de controle de qualidade, né? O setor de controle de qualidade, então, ele vai conferir para ver se esses pHs e eletrocondutividade estão batendo com os parâmetros, né, padronizados pela empresa. Então, essa solução de nutrientes vai ser liberada para ser entregue às plantas, para que as plantas sejam regadas. A quantidade de regas ela também é importante para o sucesso do cultivo, porque ela vai determinar se a planta, não só a quantidade, né, das regas, por exemplo, uma rega durante o dia,
mas também o volume, né, em que são feitas essas regas em volume de solução de nutrientes. Outro ponto, então, que também é importante para ser avaliado é a iluminação. Essa iluminação ela pode ser medida através de um luxímetro, que mede lumens por metro quadrado. O lumen nada mais é do que a energia que a planta está recebendo. A gente sabe que na fisiologia desse vegetal, ela transforma energia luminosa em energia química, então é bastante importante que a gente entregue a quantidade certa de energia para que essa planta possa ali retirar o CO2 da atmosfera, fixar o carbono dentro do seu metabolismo para poder desempenhar todos os processos fisiológicos da planta. Então, todos esses 4 pontos, eles são igualmente determinantes para o momento do crescimento da planta. Passado, então, o cultivo ele tem as suas etapas, né? Ele tem o processo ali da germinação da semente, o processo da a fase vegetativa, que é a fase em que a planta ela vai ganhar corpo, vai ganhar estrutura, e para poder receber a fase final, que é a fase de flora, né, em que as estruturas florais elas vão se formar, onde a gente encontra, né, ali os terpenos, os canabinoides dentro dos tricomas que estão presentes nas flores. Então, assim, todas essas etapas elas são fundamentais. Geralmente, as empresas elas têm o setor de qualidade, o setor de controle de qualidade, ele vai em loco, né, aferir essas condições. Temperatura do local vale também para o cultivo, a umidade do local vale também para o cultivo. São sempre testes feitos todos os dias para garantir que o cultivo está sendo padronizado. Então, na fase da secagem, a gente também pode entrar com esses parâmetros. Existem várias formas de secagem. Coloquei 2 formas aqui para vocês, e uma dessa é uma estufa de secagem mesmo, que é utilizada para cannabis quanto para outras plantas medicinais. Essa estufa de secagem, ela tem a troca de ar constante, né? Então isso ajuda com que a umidade que está presente no material que está sendo secado, ela consegue sair e um ar novo entra, mais seco. Ao mesmo tempo, você consegue adicionar temperatura. Existem diversos parâmetros, né, que a gente consegue alterar para verificar esse processo de secagem, para verificar, então, o processo de extração, que vai interferir no processo de extração. Então, todos esses parâmetros eles são importantes serem padronizados e anotados também, né, durante todo o processo. A temperatura do local em que a secagem é realizada, a umidade também não deve ser uma umidade muito grande para evitar que as flores elas funguem, né, tem algum ataque ali por fungos. E a ventilação, como eu disse, que faz a troca do ar constante para evitar, então, a manutenção daquela umidade. E tudo isso em máquinas, né, mais modernas, como essa que eu coloquei na imagem, é possível realizar simplesmente com um ajuste, né, do aparelho. Então, isso é algo acessível, né, aqui no Brasil hoje em dia. E no processo de extração, especificamente, nós temos diversos assuntos que diz sobre o controle de qualidade do processo extrativo. Então, a escolha do solvente, se for, né, um método extrativo que necessita de solvente, ele precisa ser escolhido com base na seletividade química. Atualmente a gente vê diferentes solventes sendo utilizados. Algumas empresas utilizam extração com butano, propano, né, que são gases inflamáveis. Aqui no Brasil, claro, nem tanto, mas nos Estados Unidos existem empresas que são focadas na extração com butano e propano, que é o famoso BHO, butane, hash oil. Então, você tem essa escolha, é possível, claro que escolhendo um solvente inflamável, um gás inflamável, o risco é muito maior. Então a segurança, né, para poder escolher esse solvente, ela tem que ser levada em consideração, além do custo, né, quanto mais perigoso também o solvente for, maior é o custo de segurança que se vai ter, o custo com armazenamento, o custo com a compra, né, desse produto. Então o custo também ele é um fator determinante, e a toxicidade, né, pensando nas pessoas que vão manipular esse processo extrativo,
a toxicidade ela é um fator também determinante. Por isso que aqui no Brasil o que se vê utilizando com uma maior frequência são os métodos extrativos escolhendo o etanol 96. Esses são os mais comuns atualmente. Ele possui baixo custo, ele não possui uma boa seletividade química para os canabinoides, ele faz ali uma limpeza, ele faz uma varredura ali da planta inteira, então ele leva clorofila. Essa clorofila ela pode ser retirada posteriormente com métodos específicos que também podem ser validados pelo controle de qualidade, e a escolha da maturação e parte da planta que será utilizada nesse processo extrativo. Então, nós temos diversas partes dentro da planta, temos sementes, flores, folhas, troncos e raízes. As sementes elas são utilizadas em maior parte para extração dos óleos vegetais, não contém canabinoides. As flores, oposto a isso, ele já é uma extração focada em canabinoides, né? As folhas, o tronco, elas não são tão utilizadas para extração de canabinoides. E as raízes, atualmente, existem artigos que mostram a presença de alcaloides que estão presentes nas raízes da cannabis, que estão começando a ser utilizados, alcaloides que mostram um potencial uso como anti-inflamatórios, né, podendo exceder aí a potência da aspirina na questão anti-inflamatória. Então, todas essas partes da planta podem ser aproveitadas de alguma forma, se não utilizadas para extração de óleos medicinais, usada para extração de fibras, né, ou de óleos vegetais. Então, assim, a gente passa pelo cultivo, depois do cultivo faz a secagem desse material vegetal, depois da secagem fazemos a extração do óleo resina. Ao final da extração teremos um óleo resina bruto, né? Esse óleo resina bruto, geralmente ele passa por uma diluição, não é vendido como óleo resina a 100%, mas sim já se adiciona algum outro carreador, né, justamente para não ter que trabalhar com a resina em que a perda vai ser muito grande, porque ela é justamente muito viscosa. Então a indústria, o que se vê atualmente é que a indústria ela evita trabalhar com esses produtos muito viscosos e se adapta a uma diluição, né, criando então ali um princípio ativo. Nada disso é distante do que a indústria utiliza atualmente, então tudo isso vem com laudos certinhos, né, certificados de análise. O certificado de análise ele vale para todas as etapas do processo. A flor ela pode ter um certificado de análise, o óleo resina um certificado de análise também exclusivo para ele, e o produto final também um certificado de análise daquele produto, né, das variáveis que importam, né, para o comprador saber o que existe ali dentro. Então, depois de passar pela extração e obtenção da óleo resina, a gente passa para a diluição, que se estuda então a proporção entre o carreador e essa óleo resina, né, que consiste numa solução mãe concentrada, às vezes a 90%, 85%, só para você perder um pouco da viscosidade que tem ali dentro daquela matéria-prima. Esse produto diluído, ele é utilizado na produção dos óleos, seja eles por via oral, e também na de pomadas, que consiste em produtos cosméticos ou dermatológicos. O que se vê aqui no Brasil é que a gente não possui uma regulamentação para o desenvolvimento de produtos cosméticos e dermatológicos. A RDC 327 de 2019 ela é bastante clara, não é permitido a venda de produtos para uso dermatológico e cosmético. A gente sabe que existe essa possibilidade, já existem formulações desenvolvidas para isso, mas ainda não se pode comercializar. Acredito que as únicas entidades capazes de comercializar produtos dermatológicos são as associações, porque já existe uma decisão judicial permitindo, mas depois desse processo de diluição, então vem a manipulação. A manipulação ela consiste
no desenvolvimento da formulação que vai ser utilizada. Se for por via oral e contar com um diluente, por exemplo, o triglicerídeo de cadeia média, que é bastante utilizado. Algumas associações, algumas empresas, elas adicionam também sabor, né, ao produto final, porque o óleo, ele às vezes não tem um sabor muito agradável, pode ser difícil algum paciente continuar com o tratamento, com essa administração por via oral de um óleo. Então, é possível também adicionar sabor no desenvolvimento da formulação. E claro que assim, não é só desenvolver uma fórmula e colocar ali diversos componentes diferentes, mesmo que sejam ambos de base oleosa, você precisa fazer o controle de estabilidade desse produto final. Muitas vezes é a etapa mais importante do controle de qualidade, porque você está desenvolvendo ali, você está averiguando, né, se o seu produto, se a sua formulação ela é estável. Então, esse controle de qualidade ele pode ser feito de forma acelerada. O controle de estabilidade acelerada é muito comum, principalmente para cosméticos, né? Mas se for medicamento, esse controle de estabilidade ele precisa ser prolongado e também durante todo o shelf life, né? Durante todo o tempo de prateleira que o medicamento vai ficar disponível. Então, como que isso é feito? Após sair do processo de produção, após o lote ficar pronto, são retiradas amostras desse lote que ficam ali disponíveis na indústria até o período de validade, até o fim do período de validade, porque se alguma coisa acontece com algum consumidor, você consegue ter a rastreabilidade desse processo produtivo e averiguar, então, se houve algum erro, se foi um erro de armazenamento, né, do paciente, se foi um erro de produção da indústria. Nesse caso, todos os lotes de todas as matérias-primas que são utilizadas nessa produção, ela é levada em consideração. Então, se acontece algum problema na estabilidade, se o produto não se demonstra estável, todos esses lotes eles são puxados, são averiguados para ver se houve algum erro. Lembrando também que sempre que uma empresa compra um produto, isso é bastante comum na hora da formulação, né, do desenvolvimento dessa formulação, você precisa, na verdade, recebeu um MCT. A indústria, ela te cede o certificado de análise dessa matéria-prima. Você precisa, então, pegar esse certificado de análise e testar, ver se aquelas informações ali estão corretas, né? Em um produto, por exemplo, aquoso, é normal que se faça a densidade, que se faça o pH, a eletrocondutividade, e todos esses parâmetros eles têm que ser iguais, né, ao que a empresa fornece ou dentro da margem de erro que está ali disponível. Dificilmente você vai ver, por exemplo, é feito um teste de pH e o pH vem, sei lá, 6. Geralmente o que se entrega é uma faixa de pH. Então, se o pH estiver dentro dessa faixa, ele deve ser então aprovado, né, pelo controle de qualidade da empresa. Então, assim, todas essas análises, a gente está falando aqui de uma matéria-prima, mas uma empresa que possui diversos produtos trata disso de forma contínua durante o dia, trabalha ali com centenas de formulações, com centenas de matérias-primas, e todas essas precisam ser analisadas sempre que chegam à indústria, né, que a compra é efetuada e também de forma rotineira. Por fim, depois da manipulação, com o produto desenvolvido, a fórmula registrada, o controle de estabilidade aprovado, é feito então a venda, no caso aqui, a parte direto para dispensação, no caso das farmácias magistrais ou das associações, e no caso da indústria ainda vai para o distribuidor e o distribuidor repassa esse produto para as farmácias no qual é vendido. Então, no caso das associações, como tem a dispensação direta para o paciente, é feito o acompanhamento desse paciente durante o tratamento e também disponibilizado um serviço de atendimento ao cliente para que ele possa, caso tenha algum problema com relação ao medicamento, se veio quebrado, se veio faltando, né? Como hoje tudo é operado
por máquinas, então às vezes pode acontecer, a máquina pula um frasco e depois esse frasco é embalado e enviado para o paciente. Então isso pode acontecer, por isso que é determinante que a empresa ela tenha então um número específico para o saque, no qual o paciente ele possa entrar em contato para falar sobre o seu produto. Bom, a cadeia produtiva da cannabis, escolhi trazer outros métodos de controle de qualidade, né, que podem ser aplicados a essa cadeia produtiva. E quando a gente fala dos métodos de controle de qualidade, a gente precisa separar entre os métodos quantitativos e os qualitativos. Começando pelos qualitativos, eles têm pouco uso, né, em termos de criar um documento sobre aquela matéria-prima. Vamos supor que nós temos um óleo resina. Os métodos qualitativos, eles só dizem se o CBD ou THC, outros canabinoides ou terpenos estão presentes ou não dentro daquela óleo resina. Ele não fala sobre a quantidade, né? Então, sobre os métodos qualitativos, a gente pode colocar a colorimetria, que é algo mais acessível para a pessoa, por exemplo, que compra um medicamento à base de cannabis e quer verificar se esse produto possui o THC em sua composição. Ele pode comprar, né? Existe uma empresa aqui no Brasil que faz a venda desses produtos e você consegue comprar e fazer o teste com o seu próprio óleo, né? São agentes colorimétricos, então eles vão se ligar aos canabinoides e vão apresentar uma coloração. Então, assim, a termos de uso pessoal, a colorimetria ela é o suficiente para você entender o que existe dentro daquela medicação. Mas em termos quantitativos, né, os métodos quantitativos, você precisa de métodos mais específicos, de métodos mais refinados, para poder averiguar a quantidade de cada canabinoide que existe dentro daquele produto. Bom, então a gente tem, então dentro dos métodos quantitativos, nós temos para realizar o doseamento dos canabinoides, nós temos a cromatografia gasosa, a cromatografia líquida e a cromatografia de camada delgada. Essa última de camada delgada, chamada de CCD, ela está ali no limiar entre o quantitativo e o qualitativo, porque ela não te dá um número exato, né? Ela te dá uma imagem ali do que pode ser, do que pode ter dentro daquele extrato. Eu vou mostrar para vocês em imagens a seguir, mas que dá para transformar a cromatografia de camada delgada em um método quantitativo também. Começando pela cromatografia gasosa, ela é ideal para substâncias que têm maior volatilidade. Por exemplo, os terpenos, né, eles são moléculas muito sensíveis, seja para luz, seja para pressão, e em cromatografia líquida, geralmente você tem uma alta pressão e pode atrapalhar, então, na observação dos terpenos. Já a cromatografia gasosa ela é ideal para esse tipo de substância. E também é possível fazer análise de canabinoides através da cromatografia gasosa. Então, a gente tem um gás de arraste, né, geralmente é um gás nobre, porque é um gás inerte, ele não vai interferir junto com a amostra, por isso que se utiliza um gás nobre. E ela passa, né, se cria uma chama e essa amostra ela é volatilizada através da chama e lida por um detector. E esse detector vai transmitir as informações para o software, que vai entregar ali a quantidade exata de cada substância que foi lida. Claro que isso depois vai precisar passar por uma leitura estatística maior, vai passar por um banco de dados, né, no qual vai avaliar qual a certeza, né, de que essa é a molécula que foi lida, mas a cromatografia gasosa ela se torna uma opção bastante comum também para se fazer métodos, né, de controle de qualidade de produtos à base de cannabis. Temos a cromatografia líquida, na qual a mais conhecida é o HPLC. Ao contrário da cromatografia gasosa, a cromatografia líquida ela não utiliza a chama nem o gás de arraste. O que se utiliza é uma coluna de sílica e essa coluna ela vai conseguindo como se ela filtrasse, né, os canabinoides, filtrasse cada molécula à medida que ela for injetada dentro da coluna. É um método bastante utilizado também, principalmente por universidades. A indústria farmacêutica também utiliza esse método para fazer a leitura, né, dos seus, fazer o controle de qualidade dos seus medicamentos.
é bastante comum se ver em indústrias farmacêuticas, né, salas com cromatógrafos, justamente para ter esse tipo de informação que vai constar ali nos documentos que são fornecidos à Anvisa. E por fim, temos a cromatografia de camada delgada, que é um método assim não tão utilizado pela indústria. Ele é bastante utilizado em agências forenses, né, para detectar a presença de drogas, de canabinoides, de outros alcaloides também, mas ela também pode ser utilizada para fins de produção, porque ela é como se fosse o HPLC, mas de uma forma mais simples, né? Essa tira branca é uma tira de sílica, então ela é capaz de reter moléculas também, e o que se faz é colocar uma amostra aqui embaixo, uma pequena amostra aqui embaixo, e mergulhar essa pontinha aqui num solvente, né? Cada amostra ela depende de ela é validada com um solvente diferente, seja esse solvente etanol, hexano, de clorometano. Então, solventes diferentes podem ser usados de acordo com a afinidade desse solvente com as moléculas que a gente busca analisar. Então, nesse caso aqui, essa empresa é uma empresa holandesa que ela faz um kit para análise da cromatografia de camada delgada. Então, ele vende o kit completo, vende os padrões e as placas de sílica, né? Eles vêm com uma amostra do que seria, tipo assim, como se fosse um padrão visual, né? Então você, ao realizar esse teste, você verifica se a sua amostra ela condiz com qual predominância de canabinoide. Então é possível, é uma forma assim mais barata, enquanto um HPLC custa R$ 500.000, a cromatografia de camada delgada você consegue adquirir por US$ 200, por exemplo. Ainda é um preço não muito agradável, mas também em comparação com HPLC, com toda a técnica, né, que você precisa para ter um operador de HPLC, a cromatografia de camada delgada ela se torna uma opção. Aqui um teste feito em laboratório, para vocês terem noção. Então a amostra ela é mergulhada aqui nesse ponto mais escuro, né, mais embaixo, e você passa então o solvente correndo por toda essa placa, e aí você vai ter então a definição de cada bolinha dessa corresponde a uma molécula, a um canabinoide, né, ou a algum terpeno, por exemplo. Então existem diferentes formas de se ler essa placa, tudo isso baseado num padrão que foi feito anteriormente. O que eu disse anteriormente sobre a camada delgada estar entre o quantitativo e o qualitativo é porque, observando somente a imagem, você consegue dizer a presença, você consegue dizer até uma questão de intensidade. Esse aqui tem mais do que esse, né? Então isso é possível definir, mas não, a gente não consegue dizer com toda certeza quanto tem de cada um. Então é possível fazer uma raspagem dessa região e passar por outros maquinários para ler a concentração exata de THC ou do canabinoide que está presente aqui. Bom, a colorimetria eu acabei falando mais cedo, mas também é um teste qualitativo, né? Então você não consegue determinar exatamente quanto tem de cada canabinoide ali, só vai pela cor. Se ficar azul é THC, se ficar roxo eles são proporcionais. Então a colorimetria oferece esse tipo de resposta como método de controle de qualidade. Ele é interessante para se fazer ali uma espécie de triagem da amostra, né? Então também se tem utilização e o que é mais conhecido, tanto na literatura científica quanto no mercado mesmo, é o uso do Fast Blue, que é esse reagente, né, que é um reagente sensível para canabinoides. Então, ainda é possível adquirir o Fast Blue para fazer testes, para fazer seus próprios testes. E aqui, para finalizar, eu trouxe uma ideia de outros testes que também podem ser feitos, né, e que constam dentro de um certificado de análise de uma matéria-prima vegetal, né. Aqui no caso a gente tem informações sobre o tipo do espécime, né, então a gente tem aqui um CBD e hemp, né, ou seja, uma planta
com maior proporção de CBD em comparação aos outros canabinoides. Provavelmente essa amostra era uma óleo-resina, porque aqui na descrição diz que ela foi extraída, né, de hemp. Então, a análise que foi feita e que gerou esse certificado de análise foi feita através de um extrato de hemp, né, ou de cânhamo no português. Então aqui, pelo método de cromatografia, você consegue determinar exatamente a concentração de cada um dos canabinoides. Então aqui a gente consegue observar. Eles analisaram o CBC, CBDA, CBG, CBN, encontraram, né, delta 9 THC. Então existe aqui a porcentagem, né, dentro dessa amostra, o resultado em miligramas por grama, miligramas de THC por grama de óleo resina. Temos aqui diversos outros canabinoides, né, vamos aos que eles encontraram. O total de CBD, 4 miligramas, 4,7 miligramas por grama de óleo resina. Então, bom, nessa amostra aqui exatamente a gente vê que a concentração de CBD ela é muito maior do que a concentração de THC. Tudo isso feito através dos testes de cromatografia. A cromatografia, ela também, essa foto ela não ficou tão bem definida, mas é possível também realizar testes de terpenos. Então você tem aqui a tabela de terpenos. Esse método ele é um método não específico para encontrar terpenos, né? Porque geralmente os métodos de controle de qualidade ele tem os seus limites de quantificação. E quando essa amostra possui muito pouco de determinada molécula, o limite de quantificação ele não consegue encontrar, né? Na verdade, a técnica não consegue encontrar porque ela tem essa limitação que é dado pela LOQ. Então, no caso dos terpenos, né, não se identificou nenhuma porcentagem de terpenos na amostra. Dos flavonoides já foi identificado. Nós temos aqui a pigenina, tem a canflavina A. A canflavina A, ela é um canabinoide, né, um flavonoide específico da cannabis. Temos também a canflavina B, a canflavina C, todas elas estão presentes na amostra que foi analisada. E aqui é um detalhe também importante de se avaliar, que aqui em cima fica escrito a técnica que se utilizou. Então, para os testes de terpenos, eles utilizaram GC, que é cromatografia gasosa, e para os testes de flavonoides se utilizou LC-MS-MS, que é uma cromatografia líquida, né? Então, para encontrar diferentes moléculas, a gente utiliza diferentes testes. Outra técnica também de controle de qualidade que se utiliza é a identificação de pesticidas, né? A gente sabe que o cultivo de plantas, é muito comum que se utilizem pesticidas. Existem já normas da Vigilância Sanitária do Brasil, na qual existem valores determinados para cada um desses pesticidas serem encontrados nas plantas. Plantas medicinais especificamente não se deve encontrar pesticidas, porque esses não devem ser utilizados no cultivo de plantas medicinais, uma vez que eles podem deixar resíduos nestes produtos. Então, mesmo assim, é sempre importante fazer essa análise. Também é feita por cromatografia líquida, acoplado a massas, né? Então, e é feito, né, a verificação de todos esses pesticidas. A Anvisa ela define quais pesticidas devem ser analisados. Então, todas as empresas que for comercializar produtos à base de cannabis, elas devem ter a preocupação de verificar a presença. Se ela, por exemplo, compra a matéria-prima de outra empresa, certifique-se que essa empresa forneça esse documento, né, o certificado de análise, para averiguar então se esses pesticidas estão presentes no material vegetal que foi adquirido ou não. Bom, metal pesado também é outro ponto. A cannabis ela é uma planta que possui uma boa, ela é uma fitorremediadora, né? Então ela consegue absorver o metal pesado que está no solo e distribuir ele entre as partes da planta. Então precisa ter muito cuidado durante o cultivo, né? O cultivo, o ideal é que seja feito em solo inerte, justamente para evitar que
seja cultivado em um solo contaminado com metal pesado ou agrotóxicos também. Então, esse cuidado é preciso ter, e mesmo com o cuidado de se utilizar um solo inerte, por exemplo, é necessário fazer a averiguação dos metais pesados, né. Nesse caso, o teste deu ok, mas é sempre crucial, mesmo que você não utilize metais pesados, né, no seu cultivo, que esses testes sejam feitos. E as micotoxinas, né, por fim, os fungos, eles são facilmente mortos através de uso de solventes, de temperatura, mas as suas toxinas, toxinas que são produzidas por esses fungos, elas são resistentes. Então, é preciso que essas análises elas sejam feitas e que os resultados dessas análises sejam divulgados também para vigilância sanitária, para o comprador, né, do seu produto, da sua matéria-prima, seja ela em qual etapa da cadeia produtiva da cannabis que for. E bom, a gente falou dos solventes mais cedo, então a gente também precisa averiguar o residual de solvente que tem dentro desse processo. Então, dessa óleo-resina, são utilizados vários padrões, né, de solventes para averiguar justamente se existe algum deles em residual. Então, nós temos aqui acetonitrila, clorofórmio, hexano, são solventes bastante utilizados na extração de produtos vegetais, né, de bioprodutos. Então, é sempre importante fazer a averiguação desse resíduo. Alguns desses, como hexano, não são tão ideais assim quando utilizados no processo produtivo, justamente para evitar, né, a apresentação de resíduos nas etapas posteriores. Bom, então é isso. Agradeço a presença de todos vocês aqui no primeiro Combracan e fico disponível para tirar dúvidas. Deixo os meus contatos com vocês e um abraço. Obrigado.